Você está ouvindo Momento com Deus. Hoje a nossa reflexão vai estar em Marcos capítulo 6, do verso 45 ao verso 51. Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade porque o vento lhe era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Então subiu no barco para estar com eles e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não havia compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Marcos estava relatando esse milagre extraordinário. Jesus demonstra o seu poder diante da natureza. Vou começar não com o início, mas com o final do texto. Marcos nos dá uma importante observação. Os discípulos não tinham ainda compreendido o milagre dos pães e dos peixes. E agora estavam com o coração endurecido e não estavam compreendendo o que estava acontecendo. Eles não estavam percebendo que Jesus, que estava na frente deles, não era apenas um homem, era o próprio Deus encarnado. Eles estavam com o coração duro nessa parte divina de Jesus, porque Jesus sempre foi 100% Deus e 100% homem. Mas eles estavam resistindo em reconhecer essa parte que Jesus era 100% Deus, porque só Deus era capaz de fazer o que ele estava fazendo. Nenhum homem era capaz de multiplicar os pães e os peixes ou andar sobre as águas. Agora, mesmo com esse coração duro, do qual não estavam reconhecendo a divindade de Jesus, vamos colocar agora nossa perspectiva no início do texto. Jesus estava orando. Estava orando no monte, era madrugada, e naquele monte, de alguma forma, Jesus percebia que o barco aonde estavam os discípulos, no meio do mar, estava remando, mas tinha uma resistência, tinha uma dificuldade, o vento era contrário. Eles estavam passando uma certa dificuldade, estavam remando diante do vento contrário e viu ali uma oportunidade de deixar uma lição preciosa para eles. Jesus anda sobre o mar meio revolto, porque o vento era contrário. Eles ficam desesperados, achando que era um fantasma, mas Jesus o acalma. Ao sair do mar e entrar no barco, Jesus acalma os discípulos, mas também acalma o mar. Jesus nos dá algumas lições preciosas nesse texto. A primeira lição, ele era maior do que Moisés. Sim, Jesus era maior que Moisés, como era maior do que qualquer personagem da Bíblia. Moisés era exaltado porque ele abriu o mar vermelho. Na verdade, nem foi ele, foi Deus através dele. Mas Moisés abriu o mar. Jesus fez algo superior a isso. Jesus andou sobre o mar. Talvez você diga, as duas coisas são extraordinárias, e são, mas tem dois significados diferentes, completamente diferentes. Moisés rompeu o mar, forçou uma passagem. Ele precisou que o mar se afastasse para o povo passar junto com ele. Ele precisava romper as coisas, ele precisava brigar, lutar. E esse era o significado também dessa passagem do Mar Vermelho. Jesus não precisa brigar com alguém, nem romper coisa nenhuma. Jesus está acima das dificuldades, das lutas, das provações. Por isso Jesus andou sobre o mar. Ele não precisava brigar com o mar. Ele não precisava romper o mar.
Ele não precisava criar uma saída no meio da dificuldade, porque isso foi o Mar Vermelho, o milagre do Mar Vermelho, uma saída no meio da dificuldade, porque eles estavam ali sendo perseguidos pelo exército de Faraó. Jesus não precisa procurar uma saída, porque ele está acima de qualquer problema ou dificuldade. Jesus não precisava, se estivesse ali no lugar de Moisés, ele não precisava nem temer, nem correr do exército de Faraó. Era eles que tinham que temê-lo, porque Jesus é Deus. Por isso Jesus mostrou ali, olha, se lembra de Moisés que abriu o mar? Eu estou acima dele, porque eu estou acima do mar, eu ando sobre as águas. Jesus nos dá uma lição muito forte aqui. Nessa lição de Jesus, ele nos mostra que muitas vezes nós vamos andar na vida com o vento contrário, com dificuldades, com lutas. Nós vivemos assim. O barco da nossa vida sempre está enfrentando ventos contrários. Precisamos temê-los? Não. Por quê? Primeiro, porque se Jesus está conosco, ele nos acalma. Ele vem ao nosso encontro. Ele não nos deixa enfrentar o mar contrário ou o vento contrário sem nos ajudar. Ele não fica de longe ali esperando as coisas acontecer, não. Ele vem ao nosso encontro e nos ajuda. Segundo, o nosso Jesus está acima dessas lutas, dessas dificuldades. Isso não é nada para ele. Nada. Absolutamente nada. Ele está acima disso. E ele quer que você tenha uma fé que creia que todas as coisas que o Senhor teu Deus é capaz de fazer, te coloca também nesse patamar. Você pode estar acima dessas coisas. Você não precisa ter medo mais, nem procurar uma saída. Basta Cristo estar contigo. E Ele te coloca por cima dos seus problemas, das suas dificuldades. Além de Jesus mostrar que Ele é Deus, além de mostrar que Ele é maior do que Moisés, Jesus nos mostra que é uma incoerência nossa temer alguma coisa, sabendo que Ele está ao nosso lado. Por isso, eu te deixo uma pergunta. Por que você está temendo? Por que você está receoso? Por que você está inseguro? O Jesus do qual você serve, o Jesus do qual você tem fé, Ele não precisa abrir o mar. Ele está andando sobre ele, te colocando acima de todo vento contrário. Vamos orar? Senhor Jesus, Pai amado, estamos na Tua presença santa, que possamos confiar em Ti de tal forma que possamos entender que o Senhor anda sobre o mar, está acima das nossas dificuldades, está acima dos ventos contrários, e o Senhor está pronto a nos socorrer e nos colocar acima das nossas lutas, para a Tua honra e a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, irmão.